Nós vamos vou estar aqui lendo um texto, um episódio da Bíblia que quando Jacó, ele conhece sua esposa Raquel, e o tema é a sabedoria da espera. E eu quero começar fazendo a pergunta para você: o que você veio fazer aqui? Pergunta para o teu irmão aí do lado: o que você veio fazer aqui? Me chamaram. A minha pergunta é mais profunda. Qual é a tua expectativa em estar aqui hoje? O que você espera? Porque aqui, nesse local e nas células, nos estudos, na escola bíblica, é nos apresentado, através da palavra de Deus, um processo. Processo do oleiro trabalhando a vida do vaso. É nos apresentado um processo. E esse processo se inicia quando você se entrega ao Senhor. Muitas vezes, na verdade, começa antes do preparo do barro, do amassamento do barro. Mas aí, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele começa agora todo um trabalho de modelação. Então, se você abraça o processo, você vai abraçar a promessa. Eu não vi nenhum glória a Deus, mas eu vou repetir para ver se vocês entenderam o que eu acabei de falar. Quem abraça o processo, abraça a promessa. Se você não abraça o processo, você não abraça a promessa. Você entende o que está sendo falado? Podemos ir embora? Posso parar de pregar? Vou embora. Que dá para ficar uma semana inteira meditando isso daí. Abraçar o processo é abraçar a promessa. E o que nós vamos ver na Bíblia, irmãos, é pessoas, algumas abraçando o processo e outras rejeitando o processo. No caso aqui de Jacó, Deus começa um processo na vida dele. Todo mundo conhece, não sei se todos conhecem, a história que ele é um filho gêmeo, seu irmão Esaú. E ele nasce em segundo lugar. E era a lei que o primogênito seria o herdeiro, ou que comandaria a família. Por isso que todo primogênito recebia 2 vezes a herança. Por exemplo, se a família tivesse 5 filhos, o primogênito receberia 2 partes. Todas as partes da herança eram divididas em 6 partes. Eram 5 filhos, então era dividido em 6 partes. E o primogênito recebia 2 partes. E os outros recebiam uma das partes. Para quê? Para que esse filho primogênito mais velho fosse aquele que substituiria o pai quando o pai morresse. Substituiria em termos de coordenação da família, uma instância para todo mundo procurar quando tivesse alguma questão. Não tinha sistema judiciário, graças a Deus. Não tinha sistema, era família. Tudo acontecia dentro da família. O que acontece é que Jacó, apressado, sem paciência, vai e arma um plano com a sua mãe para que ele tomasse a frente e ele recebesse a primogenitura. Então ele engana o pai que estava cego. Todo mundo conhece a história, não vou contar. Então você pesquisa aí na palavra a história de Jacó. E ele acaba enganando, e quando o irmão descobre isso, ele fica nervoso, fica com ódio do irmão e sai à procura do irmão. E nisso o Jacó é aconselhado a fugir, e ele faz isso e sai fugindo. E ele segue, no meio do caminho ele recebe uma promessa, ele vê uma escada que sobe e desce o céu, ele faz lá um altar ao Senhor, ele faz alguns acordos com o Senhor, de tudo que ele fizesse, ele daria o dízimo. Ele faz alguns acordos com Deus, e ele continua o caminho, e ele desemboca agora nessa terra, que era a terra dos parentes dele por parte de mãe.
Então, ele vai em direção a essa cidade, essa região chamada Harã. E nós vamos ler agora o texto que está em Gênesis, é grande, Gênesis 29, nós vamos ler aqui, acompanhe a leitura. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, eis que um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque naquele poço, bom, aqui nesse episódio ele já chegou, tá? Então ele está num lugar onde tinha uma água, onde tinha pastores lá que estavam levando suas ovelhas. E olhou, versículo 2, e olhou, eis que um poço no campo, eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço. E davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. Disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Então Raquel era uma cuidadora de ovelhas. Como chama o cuidador de ovelhas? Pastora. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas, e ide e apacentai-as. Disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. Que doido. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão do seu pai, de que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou e levou à sua casa e contou a ele, a Labão, todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente tu és o meu osso e minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, e sobre a mais velha era Lia, ou na tradução aqui está Leia, né? Lia, ou Leia. E o nome da menor era Raquel. Leia, porém, tinha os olhos enfermos, mas Raquel era de formoso semblante e formosa a sua vista. E Jacó amava a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. É melhor também. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva, e Lia sua filha. A Lia sua filha. E aconteceu pela manhã que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizesse isto? Não tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê a eles, se dê antes da primogênita.
cumpre a semana dessa, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha, e Labão deu sua serva, Bila, por serva de Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também Raquel, mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e teve um filho, chamou seu nome Ruben, que significa eis um filho, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também esse, e chamou o seu nome Simeão, que significa ouvindo. E correu outra vez, e concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo agora, esta vez ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi, que significa junto. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, que significa louvor, e cessou de ter filhos. Bom, a leitura é bem extensa. O quadro é o seguinte: ele vai naquele poço, ele encontra umas pessoas, pergunta se as pessoas conhecem o tio dele. As pessoas dizem que conhecem, inclusive Raquel, uma das filhas, estava vindo com suas ovelhas. Ele fala assim, então a gente já está aqui, já abre o poço, tira a pedra do poço, a gente vai tomar água e fica tudo certo, vocês já vão adiantando o serviço e dando água para as ovelhas. Aí os camaradas falam assim, não, a gente só tira a pedra na hora que chegar todo mundo, na hora que tiver todo mundo aqui em volta, a gente tira a pedra e todo mundo bebe a água, as ovelhas de todos os rebanhos. E aí ele ficou lá esperando Raquel, os últimos pastores, e Raquel, parece que ela era a última, e ela chega. Quando ele vê Raquel, ele olha para ela e diz assim, aí alguém disse assim, ela é a filha de Labão. O texto que nós vemos mostra que ele fica emocionado, ele começa a chorar, ele dá um beijo no rosto, né? E se apaixona, fica doido assim, que menina da hora, trabalhadora, comprometida, corajosa também, porque você carregar ovelhas, né? Sair para carregar ovelhas, para andar com ovelhas no campo não é brincadeira, coisa para gente de fibra. E ele depois se encontra com o futuro sogro e diz, olha, o cara fala assim, não, você não pode ficar aqui trabalhando de graça, o que você quer? Ele falou assim, eu quero mesmo é casar com a Raquel. Ele falou, então tá bom, então você trabalha 7 anos que você leva. E ele ficou trabalhando 7 anos, irmão, 7 anos. Aí, solteiro, fala pro irmão solteiro que está ao teu lado, 7 anos. Por quê? Por que ele trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel? Hein? Por que ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel? Porque ele a amava. O assunto de hoje é a espera sábia. Irmãos, muitas vezes nós nos colocamos em situações em que nós temos que esperar, como eu disse, abraçar o processo. E é uma grande dificuldade nós esperarmos esse processo. A pressa, como minha saudosa mãe dizia, a pressa é inimiga da perfeição. A pressa faz com que nós tomemos decisões equivocadas. Quem aqui reconhece que já tomou decisão equivocada aqui, por pressa? E a espera muitas vezes produz, quando nós estamos esperando um processo,
Muitas vezes esse processo produz algumas reações. Tem gente que fica tão ansioso que começa a ficar enfermo, então espera produz ansiedade, a espera produz enfermidade. Vocês que lidam com cabelo, muitas vezes as pessoas elas começam a perder cabelo por causa da ansiedade, por causa do estado, o organismo começa a responder de forma negativa diante de alguém que está esperando, está ansioso. E principalmente, muitas vezes as pessoas passam pelo processo de espera, mas não passam em paz. E o que o Senhor te chamou essa tarde para ouvir aqui é o seguinte: você está num processo em que muitas coisas que vão acontecer exigem de você que você saiba esperar de uma forma sábia. Algumas pessoas não receberam a bênção ainda por causa de pressa. Algumas pessoas não receberam a bênção ainda porque meteram os pés pelas mãos. Algumas pessoas não recebem a sua bênção porque não querem abraçar o processo. Você entende o que está sendo falado? Então ele ficou lá, Jacó, esperando a pedra ser removida. E essa espera não é fácil, porque quando você está com sede, você quer beber água. E estava lá aquela pedrona em cima. Quando completa quando todo mundo chega, ele nem espera. Você vê que ele era um camarada apressado, tanto é que toda a treta que ele arrumou com a família dele foi depressa. Havia uma promessa que ele seria o menor, serviria o maior serviria o menor, mas ele fez um esquema. Na Bíblia tem muitas histórias, irmão, de gente que meteu o pé pelas mãos. Por exemplo, Abraão. Qual era a promessa? De ti farei uma grande nação. E aí o que ele faz? Ele permite que a esposa dele fizesse um esquema e colocasse a empregada dela para ele ter um filho com ela. E gerou um menino chamado Ismael, que gerou uma confusão dentro da família. E essa confusão, hoje, ela existe até hoje, irmãos. Até hoje existe um povo que são chamados povos árabes, que são descendentes aí de Ismael, os ismaelitas, que até hoje odeiam Israel, porque eles são primogênitos, e eles acham que eles tinham direito. Então, irmãos, se antecipar, pessoas que se antecipam e não têm paciência para esperar o momento certo. Deixa eu deixar você mais tranquilo, sabe, querido? Que quando você começa a andar na sabedoria de Deus, andar com Deus, andar de mão dadas com Deus, Ele te mostra que aquele é o momento. Nunca me esqueço que quando, eu sempre conto essa história, né? Até contei esses dias, que quando eu estava na idade já de me casar, e tudo quanto é congresso que tinha na igreja, nas igrejas presbiterianas, que eu era presbiteriano, eu ia tal, e eu ia para ficar de olho, né, se eu arrumaria uma esposa tal. E aí teve um acampamento que minha igreja, com mais 2 igrejas, se organizaram, e eu estava, nesse dia eu falei assim: Senhor, eu não vou atrás de nada, eu não quero saber de nada, eu quero saber da Tua presença, eu quero descansar nos Teus propósitos, não vou ficar de olho em nada. E aí nesse dia, quando quando a pastora Carmen apareceu, primeiro eu ouvi uma voz, uma risada, olhei para trás e falei: meu, que isso, que menina linda. Mas aí quando acabou aquele culto, que estava lá no acampamento, ela sumiu, não vi mais ela. De repente ela foi se trocar, tal. Quando ela voltou, quando ela veio vindo assim, irmãos, só faltou acontecer que eu quase chorei. Porque eu falei assim: meu, esta é a minha esposa. Mas é um negócio muito estranho. Eu não quero estabelecer regra para ninguém, porque eu já vi gente fazer isso aí, né?
O importante é você conhecer os princípios da palavra e conversar e ser amigo, mas o Senhor me deu uma convicção que no mesmo dia eu pedi ela em casamento, irmãos. Irmãos, foi uma bênção, mas pensa no mano que se arriscou em ter entrado numa roubada. Não me arrependo, lógico, era de propósito de Deus. Mas eu poderia ter entrado numa roubada. Mas como eu estava tranquilo diante de Deus, eu sabia que aquilo não era ansiedade. Mas a espera, quando ele viu Raquel, ficou tão emocionado que ele sozinho pegou a pedra, sozinho, e tirou. Já fez na presa, né? Faceta, quer acabar macho, que isso que lá. E, irmãos, é complicado esperar quando a gente tem planos. Quem tem planos aqui? Quem tem objetivos? É complicado esperar quando nós temos sonhos. É complicado esperar quando nós temos desejos. É complicado esperar quando eu sei que eu tenho capacidade de fazer aquilo que Deus já falou para mim que eu tenho que fazer, mas se não chegou a hora ainda, tem pessoas que têm um chamado de pastor, tem pessoas que têm chamado para ter uma multidão de discípulos, mas enquanto não chegar o momento, porque ainda tem coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, ele não vai acontecer. Então algumas pessoas nesse meio tempo que se rebelam, algumas pessoas nesse meio tempo escapam, fogem do processo, soltam do processo, quando nós somos pressionados, quando a prova vem, e é complicado esperar. Por isso que a base de todo pecado, fala assim para o teu irmão do lado, assim, sabia que a base, a maioria dos pecados está na pressa? Por exemplo, o cara que rouba um banco, ele quer ficar rico, ele quer ter dinheiro rápido. Ele não tem paciência para fazer uma carreira, não tem paciência para estudar, para montar um negócio, para ter que enfrentar todos os problemas. Não, ele vai lá, se adianta. A base do adultério, qual é a base do adultério? Não deu certo com essa, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, e eu vou agora, não vou tentar arrumar, eu vou agora tentar, e vou tentar o mais rápido possível. Qual é a base da fornicação? Tem essa moça, tem esse moço aqui, e é o seguinte, o importante é ser feliz. Aí inventa umas palavras aí e tal, que não está na Bíblia. A Bíblia mostra nós entrando no processo de Deus, da forma que Ele criou as coisas, assim como são todas as coisas na natureza. Nós vemos lá as plantas, né? Então, queridos, e aí tem a internet ainda que ajuda, né? Que aí você vê pessoas que já cumpriram o seu processo, conquistando as coisas, e fala assim, tá vendo? Como que ele conquista? Isso dá uma tristeza, isso aumenta a ansiedade. Então, em nome de Jesus, querido, para de se comparar. Fala para o teu irmão do lado, para de se comparar. Cada um tem um processo, e cada um tem um tempo no seu processo. Amém? E aí ele remove a pedra. E ele estava certo, porque ele esperou Raquel chegar e removeu a pedra. Na Bíblia nós vemos aí o remover pedra como símbolo de conquista. Então, as pedras... Pastor, então que eu fico esperando de boa? Fico esperando e nada faço. Não, irmãos, nós esperamos e quando chega a hora certa que dá para remover a pedra, você vai lá e remove a pedra. A pedra de Lázaro foi removida no momento em que Jesus falou, agora remove essa pedra. A própria pedra de Jesus, na sepultura dele, também foi removida depois do terceiro dia. No terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscitou. Então nós somos os removedores de pedra. Fala o tema assim, nós somos os removedores de pedra. Mas sempre debaixo das ordens daquele que ordena remover as pedras. Então, tem coisa, fala assim, então, tem coisa que eu sei fazer. Sei que eu tenho capacidade. Mas eu preciso receber uma direção clara para eu remover essa pedra. Então o Senhor está dizendo para você nessa tarde, calma.
calma, não fique com medo, não fique desesperado. Muitos aqui começaram um processo cristão agora. Algumas irmãs fizeram encontro hoje, estão tendo contato há alguns meses com o Evangelho. Calma. Eu acho muito legal que as pessoas se aproximam de mim e falam assim, pastor, eu estou começando agora, eu quero pedir que o senhor tenha paciência comigo. Eu falo assim, quanto a mim, fica tranquilo, eu tenho paciência. Mas isso não quer dizer que eu não vou tentar remover as suas pedras. Agora, saiba de uma coisa, o Senhor, mais do que eu, tem paciência com você. Fala para o teu irmão assim, fica tranquilo, não tenha pressa, o Senhor tem paciência com você. A única coisa que eu te peço, querido, que você não solte do processo, que você não desabrace o oleiro. Amém? Quem aqui é removedor de pedra? Então a gente ajuda nossos irmãos a remover a pedra no tempo certo. Então, tem coisas que você pode falar. Por exemplo, algumas pessoas vêm para a igreja, você tem que trazer de carona, tal. A pessoa, alguns preços, algumas coisas que ela tem que pagar, alguns preços para pagar, por exemplo, o preço do tempo, o preço de abrir mão de uma outra coisa, de um outro evento. Essas coisas, para algumas pessoas é muito, irmãos, muito. Algumas pessoas, para ir uma vez por semana num culto, já é muito. Algumas pessoas, para ir uma vez num culto, é muito. Então, assim, nós temos que ter paciência, então temos que carregar, chamar, tal. Até chega um ponto que a pessoa descobre o valor. Quando nós descobrimos o valor, estamos dispostos a pagar o... Enquanto você não descobre o valor, tudo é muito caro. Então, uma barra de ouro, se alguém chegar para você, se chegar para uma pessoa que não sabe o que é ouro, e ela não for metalúrgica, não souber nada, não querer, e você oferecer, você pedir R$100 numa barra de ouro, R$100 numa barrona de ouro desse tamanho, a pessoa fala assim, muito obrigado, eu não quero. Por quê? Porque ela não sabe o valor. Agora, se ela sabe o valor, mesmo não tendo, ela paga. Ela arruma, ela dá um jeito, ela sai para os amigos e fala, eu tenho um carro, e compra, porque conhece o valor. Então não exija que as pessoas paguem o preço. Fala para o teu irmão, você não exija que ninguém pague preço, enquanto não tiver consciência revelada do valor. Segundo lugar, esperando o amor chegar. Olha só o que Isaías 40, 30, 31 diz assim, os jovens se cansarão. Cadê? Está no segundo item agora. Travou aí? O texto de Isaías. Os jovens se cansarão. Não tem esse texto? Não foi mandado? O Luizinho não mandou? Fala, Luizinho. Mandou? Agora você vai vir aqui ler, não, brincadeira. Mas os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Olha isso, irmão, que negócio doido é esse? Olha que texto doido. A pegar num culto de jovens, né? Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. O que ele está dizendo aqui? Que jovem fica caindo, fica cansado. Aqui, esse se fadigarão, ficarão desanimados. Ficarão desanimados por ter que esperar. Se tem uma coisa que é muito complicado é para um jovem esperar. Você fala assim, olha, você tem que esperar, ele não quer esperar, ele quer logo as coisas. E quanto mais jovem, quanto mais criança, mais difícil esperar. Chega para uma criança e fala assim, nós vamos na praia. Não faça isso, querido. Só fala que você vai na praia na hora que você estiver dentro do carro, já no pedágio. Porque se você falar de manhã, vamos agora. Então o jovem, ele tem isso aí, ele acaba caindo. Fala para o teu irmão assim, os jovens caem por causa de pressa. Mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então quem é aquele que não cai? Quem é aquele que não cai? Quem é aquele que não se cansa? É aquele que espera no Senhor. Fala para o teu irmão assim, uma coisa é esperar, outra coisa é esperar no Senhor. Você sabia que nesse lugar, hoje, tem a pessoa que Deus vai te dar como marido? Como esposa? Que você nem sabe. Ó, já está aqui já. A pessoa já está aqui. Fala assim, pastor, o solteiro, fala assim, mas o que eu faço agora? A pessoa já está aqui, fala assim, o que eu faço? Pergunta para mim, o que eu faço? Fala, pergunta, o que eu faço, pastor? A pessoa já está aqui. O que você faz? Espera no Senhor. Espera no Senhor. Pastor, se eu falar isso, que você já tem a sua esposa. Uma vez eu falei para um camarada assim, irmão, espera no Senhor, que a sua esposa está em algum lugar. Aí ele falou assim, então ela deve estar em algum buraco, meu. Você lembra disso, meus amor? Ele deve estar em algum buraco, porque, eu não consigo enxergar ela. Então espera. Mas os que esperam no Senhor ficarão renovados as suas forças. Enquanto você espera, você trabalhe. Enquanto você espera, você estude. Enquanto você espera, você se aproxime de Deus para não errar, para ter a visão correta, para ele ter a revelação correta daquilo que você vai fazer. E mesmo depois que você conseguir, você vai precisar de revelação para poder gerir aquilo, porque todo tipo de projeto tem problemas, tem enroscos, seja de casamento, seja profissional, seja ministerial. Amém? Então, se você veio, eu estou falando isso de carteirinha. Você sabe qual o comentário que mais a minha mãe fazia em relação ao meu pai? Vamos lá, os meus irmãos estão aqui. Eita, maldita pressa. É a maldita pressa. Que ela falava para o meu pai, que meu pai era muito apressado. Andar com meu pai, quando eu era pequeno, ele me levava no centro de São Paulo. Ele tinha umas pernonas, ele era alto, né? Ele ia andar assim, eu tinha que ficar... Porque ele andava, era muito rápido, ansioso, apressado. E de vez em quando eu me pego fazendo isso. Eu estou andando com a pastora, de repente eu vejo ela está lá atrás. Aí ela olha para mim e fala, eita bleia. Que o pessoal, né, que era assim, né, tinha uma igreja, que o pessoal, uma igreja que os homens iam com os instrumentos, era tudo a pé, meu irmão. E as mulheres com os bebês, e por estar com o bebê no colo era mais, né? Depende da quantidade de filho, também é um no colo do homem também. Um instrumento, um violino, uma sanfona e um bebê. Brincadeira. Bom, irmãos, essa espera tem que ser uma espera ativa, como eu disse. Uma espera como ele ficou trabalhando. Jacó esperou 7 anos trabalhando, pagando. E a Bíblia diz que esses 7 anos foram como alguns dias. Fala, teu irmão, assim, para quem espera no Senhor e tem um bom motivo, a espera não significa nada. Passa rápido. Amém? Então não tenha pressa, porque quem espera no Senhor, a espera passa rápido. E ele disse assim, olha, foi como alguns dias. Foi como alguns dias. Então nós temos algumas lições aqui. Jesus, ele disse, irmãos, que a fé é como um grão de mostarda, pequenininha, né? Mas que tem um grande poder de multiplicação. E quando ela cai na terra, aquela sementinha acaba se transformando numa planta enorme. E ela se espalha. Primeira casa que eu e a pastora moramos, você lembra, amor?
tinha um terreno na frente, ele era forrado de mostarda, né? Se espalhou, a gente comia mostarda no almoço, na janta, a gente comia mostarda, que é uma verdura, né, que é gostosa. Mas a mostarda, você planta, e aí tem um tempo. Então, essa grande obra que Deus tem na tua vida, esse grande projeto, essa grande promessa que Deus tem para mim e para você, é como grão de mostarda. É pequeno na hora que se semeia, mas se você tiver paciência, irmãos, tem algumas plantas que eu planto, né, que eu tenho um jardim. Por exemplo, eu plantei uma videira, uma uva Vitória, que é aquela uva bem docinha, né? Quem me indicou foi o Magnéia, né? Cadê? E aí eu plantei num cantinho lá, e aí ela brotou depois de um tempão, e aí ela estava muito no cantinho e ela não estava pegando sol. Chegou a dar um ramo bem grande, mas não estava crescendo porque não estava pegando sol. Então esses dias eu tive que tirar e colocar num vaso grande onde tem muito sol. E todo dia eu olho lá, e quando você transplanta a videira, simplesmente aquelas folhas morrem. Sumiu, agora só está o cabinho só. E eu fico olhando para ele todo dia, olho assim. E não brotou nada. E eu fico naquela tempo. E videira é um negócio que demora para brotar. Depois que você põe em outro lugar, ela demora um tempão. Essa primeira vez que eu plantei, ela demorou, acho que uns 2 meses para poder sair uma folhinha. Mas depois que brota, vai rápido. Então, é um exercício. O agricultor ele tem que fazer um exercício de paciência. Saber esperar. Quem conhece aqui a história da galinha dos ovos de ouro? Quem já ouviu falar? Então quem não conhece, fique sabendo agora. Que é uma lenda que se conta de um camarada que tinha uma galinha e ela botava ovos de ouro. E aí, esse dono da galinha de ovos de ouro falou assim, cada vez que ela botar eu vou ficar rico. E ele falou assim, eu preciso ficar rico, e eu quero ficar rico mesmo, eu quero ficar rico rápido. Aí ele teve uma ideia. Qual foi a ideia? Eu vou matar a galinha, eu vou abrir ela, e aí eu vou pegar todos os ovos de ouro que tem nela, e aí eu fico rico de uma vez. E aí ele fez o quê? Matou a galinha dos ovos de ouro. Quando ele abriu, o que ele viu? Nada, não tinha ovo, porque ele precisava brotar, precisava botar os ovos. Então faça assim, fala para o teu irmão assim, ô querido, ô querida, aprenda a ter paciência, aprenda a cultivar cada coisa que você precisa conquistar. É como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra é mais pequena que todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E aqui vai uma palavra profética para você, receba agora. Uma exortação e uma palavra profética. Nunca diga que não está acontecendo nada na tua vida por causa da espera. Nunca diga que não está acontecendo nada porque está acontecendo alguma coisa. O que, pastor, que está acontecendo na minha vida? Você está esperando. Isso já é um grande acontecimento. Não existe obra mais pesada para um ser humano do que esperar. Quando você vê uma pessoa num ponto de ônibus, você chega de manhã, às 6 da manhã, 7 da manhã, e você passa e você vê uma pessoa no ponto de ônibus, o que ela está fazendo lá? O que a pessoa está fazendo, querido? Ela não está fazendo nada? Ela está fazendo o quê? Esperando. E ela está indo para onde?
O trabalho. Aquilo já vai, não sei, eu não conheço muito de leis trabalhistas, mas, se não me engano, se a pessoa tiver um acidente no ônibus, ela recebe também, é considerado horário de trabalho, está no trajeto, então a pessoa já está trabalhando. Então, se você, fala para o teu irmão assim, você está esperando no Senhor, com paciência, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Se você está no ônibus esperando, você agora está no ônibus, você está fazendo alguma coisa, nunca deixe o inimigo falar que você não está fazendo nada, não deixe o inimigo falar que não está acontecendo nada na tua vida, porque está acontecendo sim. Essa palavra é para você? Quem recebe? Você que fez encontro, você começou um processo agora, abraça o processo e tenha paciência para que mudanças... Você mudou, você recebeu uma carga de revelação aqui nesses 2 dias, você vai chegar na tua casa com seus familiares, vai estar a mesma coisa. Eles não estavam no encontro, então eles vão falar as mesmas coisas, e agora com um agravante, você vai ter cara de fanático. Faz uma cara de fanático pro seu irmãozinho. Porque para eles nós temos cara de fanático, querido. Quando você fala assim, eu amo Jesus, mas assim, como assim Jesus? Você viu ele? Não. Mas como você conversa com uma pessoa que você não vê? Fala assim, tem o Espírito Santo, mas como você? Mas onde está o Espírito Santo? Ele é invisível. Paulo fala, né? Como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, e nada tendo, mas possuindo tudo. Como se estivéssemos morrendo, eis que tudo, eis que vivemos. Então não diga isso. Se você está no ponto de ônibus, quantos aqui estão no ponto de ônibus? Quantos aqui tem projetos? Quantos tem projetos familiares, projetos de relacionamento com Deus aqui? Levanta sua mão. Olha só que está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Essa é a forma de esperar. Pergunta assim, pastor, como que eu espero? Pergunta para mim, pastor, como que eu espero? Dessa forma. Vamos todos juntos? 1, 2, 3 e já. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É desse jeito que a gente espera. Tá difícil esperar, querido? Então comece a esperar olhando para Jesus. Pare de olhar para as outras pessoas, para de olhar para aqueles que já conseguiram, para de olhar para as circunstâncias, comece a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu olho para Ele, irmão, quando eu estou cantando, quando eu estou adorando, quando eu estou servindo, quando eu estou renunciando coisas, eu estou olhando para Jesus. E às vezes que eu não consigo, que eu não consegui, é porque eu parei de olhar para Jesus e olhei mais para a minha necessidade. Em terceiro lugar, então esperando o amor. Em segundo lugar, em terceiro lugar, esperando a raiva passar. Continuando a história de Jacó, a gente leu. O que acontece? Ele amava quem? Jacó, Raquel. E ele trabalha 7 anos por Raquel. Na noite de núpcias, ele falou assim, agora, né? O sogro dele fez uma festa, um banquete. Tomou umas e outras. E foi para a tenda, no escuro. Só que o pai dele fez? O sogro fez. Ao invés de colocar Raquel lá, ele colocou a Lia. E ele ficou a noite toda com a menina. Estranho, né? E quando chegou de manhã, acordou, estava com ressaca, e quando ele vê aquela... Ah! Meu Deus do céu. Toma um susto da bexiga. Falei, ixi, o que é isso aqui, meu Deus do céu?
Aí ele chega pro sogro e fala, o que está acontecendo? Ele falou, não, aqui é costume da nossa... O cara inventou uma regra não, em cima da hora, velho. Quem já brincou de bola na rua? Quem poderia me dizer as regras da rua? Quem que determina a regra? O dono da bola. Você não, cada gol, para ser um gol, tem que entrar 2 vezes. O cara tá perdendo de 3-1. Não, de 2-1. Falei, não, só vale. Então assim, o cara inventa uma regra, entendeu? E ele chegou e inventou, falou assim, não, aqui no nosso povo é diferente, meu. O cara tem que casar primeiro com a véia, que está encalhadinha. Aí depois aí tudo bem. Aí falou, pô, mas você me enganou, meu. Falei, infelizmente aqui é assim, não tem o que fazer. E aí, ele falou, tá bom. Porque ele amava Raquel, ele abraça, e agora você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Tá bom, eu trabalho. Porque irmão, por que o sogro fez isso com ele? Porque ele é um camarada extremamente abençoado. Onde esse camarada colocava a mão, prosperava, irmãos. Onde ele começava a tomar conta de um rebanho, multiplicava de uma forma poderosa. Onde ele colocava a mão, vinha ovelha, começava a aparecer ovelha para tudo quanto é lado. E esse sogro falou, esse cara me dá muito lucro. E aí ele trabalhou mais 7 anos para o sogro. E logicamente, né, ficou depois de 7 dias, ficou com as 2. Já uma coisa errada, irmão, deixa eu falar uma coisa. Muitas pessoas já me perguntaram isso sobre a questão da poligamia. Irmãos, no Velho Testamento, a poligamia, alguns falam assim, mas Deus aprovava. Não, Deus nunca aprovou poligamia. Deus tolerou. Alguns costumes tolerou assim. Tanto é, querido, que todos os casos que você vai ver na Bíblia de poligamia, você vai ver sempre confusão. Sempre briga, sempre confusão, porque não foi assim desde o princípio. Quando Jesus vem, perguntam para ele, e aí, Jesus, o que você acha de ficar mandando, como é que tem que ser? Ele falou assim, então, Deus ele fez um Adão e uma Eva. Um Adão para uma Eva. E não era assim desde o começo, mas por causa da dureza dos vossos corações, por conta da dureza dos vossos corações, vocês fazem esse tipo de coisa, como repudiar. Então, Jesus ele volta agora, ele estabelece que acabou o tempo da poligamia. Né? Antes era tolerado e hoje nem é mais tolerado. Porque agora nós temos o coração de Cristo. A Bíblia diz assim, maridos, amem a sua esposa. Você não vai ver no Novo Testamento dizendo, marido, ame as suas esposas, né? Eu tinha um camarada que falava assim, esse aqui é uma pessoa de famílias, né? Esse aqui é um homem de famílias. Quantos aqui, né, descobriram aqui que o seu pai tinha uma outra família, ou várias famílias, uma em cada, dependendo da profissão do camarada. Era muito comum, vendedor, cara que viajava pelo Brasil, tinha uma família em cada lugar. Acontecia muito, acontece hoje. Hoje menos, porque é muito caro você manter uma família. E hoje tem processo judicial que pega. Mas não era assim. Então, quando vem Jesus, ele estabelece o novo pacto, a nova aliança. Antes era pecado era adultério você se deitar com uma mulher, outra que não é tua esposa. Jesus ele estabeleceu que adultério agora não é só deitar, agora o adultério é você pensar. Aí, pastor, mas como que faz então? Por isso que nós precisamos de uma renovação da nossa mente. É algo sobrenatural, irmãos. Só Deus pode mudar a mente de um ser humano. Aquele que tem a mentalidade de ladrão, tem um caráter, ele precisa nascer de novo. Ou qualquer um que tem uma mentalidade, qualquer mentalidade do mundo, precisa nascer de novo. Por isso que não adianta nós só mudarmos de opinião, nós precisamos mudar intrinsecamente de pensamento. Então há uma transformação.
E o que acontece? Ele teve que lidar com essa raiva. Porque, irmão, fala pro teu irmão assim, fala pro teu irmão, trabalhar 7 anos para uma mulher que você ama, ou para uma pessoa que você ama, já é osso. Agora, trabalhar mais 7 anos por uma que você não ama, não é a conta de largar de mão, não? Tem cara que por muito menos, meu, abandona a igreja, abandona por qualquer coisinha. Ah, não gostei da música, não gostei do estilo de música. Fala pro teu irmão assim, o estilo de música não tem nada a ver com você, porque a música não é para você. A pastora Carmen falou semana passada. Aqui nós adoramos a Deus. Música não é para você ficar curtindo. Então você quer ouvir uma música para você curtir? Ouve você sozinho. Agora, quando você chega num lugar onde você está, na célula, na igreja, você vai ouvir o que apresentam, que os irmãos ensaiaram e tá bom. E orar para que melhore cada vez mais, para que fique mais legal. Porque Deus merece o melhor. Só que mesmo assim, entregando o melhor, Deus, o Pai, Ele aceita em nome de Jesus. Então tem um filtro chamado Jesus, que quando Ele ouve, Ele não ouve a nossa voz desafinada, não ouve, a gente faz o melhor, mas Ele ouve Jesus. Por isso que a gente canta em nome de Jesus, a gente ora em nome de Jesus, a gente fala em nome de Jesus. Amém? Bom, irmãos, muitas pessoas ficam magoadas ou ficam entristecidas, desanimadas por causa da demora da justiça se fazer. E eu quero dizer, especialmente ultimamente no Brasil, irmãos, cada vez mais a justiça vai se esvaindo. Há um tempo atrás nós pensamos que se nós arrumássemos o sistema eleitoral, fizéssemos um sistema eleitoral mais justo, que pudesse comprovar melhor, nós teríamos eleições justas e teríamos representantes que realmente gostam do povo. E essa semana passada nós descobrimos que mesmo que passe pelo sistema, alguém que seja eleito, que lute pelo povo, essa pessoa vai ser tirada, vai ser caçada. Então, se não deu certo o sistema eleitoral fraudulento, a gente tira, porque o sistema judicial está assim. Tá? Então, irmãos, aqueles que confiam na justiça humana, aqueles que colocam suas fichas em políticos, em líderes, sabe o seguinte, que a liderança mundial é uma liderança corrompida. Eu não estou dizendo que nós não devamos ocupar os espaços que nos abrem. Eu quero que todo mundo aqui que possa ser diretor de escola, todo mundo que seja diretor do hospital que seja, ou cargos eletivos, consiga ficar para tornar a vida da população melhor, mas não coloquemos as nossas fichas todas nisso, porque isso não é o que a Bíblia diz, que o mundo vai de mal a pior, amém? Quem entende o que está sendo falado aqui? Então, irmãos, aqui nós precisamos se buscar com profundo fervor a paciência para esperar, porque vai ter um momento que a justiça vai acontecer. E aí não vai ter ninguém para escapar dessa justiça. Vai ter um momento que o justo juiz fará a convocação de todos aqueles que afrontaram a Deus. João dizia, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Porque já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Então, meu irmão, não fique com ansiedade, que injustiça, irmãos. A injustiça tem um prazo de validade, tem um tempo que ela vai cessar. Nenhuma injustiça permanece indefinidamente. Algumas são resolvidas aqui e outras serão resolvidas certamente no porvir. Então eu não me importo, porque daqui em diante, irmãos, cada vez mais os justos serão injustiçados. E quanto mais posicionado do lado justo que você tiver,
mais você vai ser perseguido. Ninguém chuta cachorro morto, ninguém vai atrás de quem não está fazendo nada. Então se você começa a se declarar do lado de cá, o lado de lá se revolta. Ah, pastor, então eu devo ficar quieto? Não, irmãos. Continua o teu trabalho de aviso, porque vai ter um momento que as pessoas vão lembrar do aviso. Algumas vão sorrir, lembrando do aviso, porque estarão salvas, porque decidirão, e outras vão ficar, vão sofrer eternamente. Nesse tempo de espera que a justiça se faça, muitos de nós começamos a achar que Deus não está vendo. Nós vemos profetas poderosos na Bíblia dizendo assim: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Quantos já falaram essa palavra? Até quando, Senhor? Até quando vai acontecer isso? Até quando nós veremos pessoas fazerem isso com os pobres, com os fracos, com os ignorantes, conosco? Então eu vou falar uma coisa para te responder essa pergunta. Querido, a Bíblia mostra Deus, o Pai, inteira. São vários episódios, eu não vou citar todos não. Mas mostra Deus como um ser que tem olhos de fogo. E você sabe o que significa olhos de fogo? Olhos de fogo significa que os olhos deles estão sempre abertos. A Bíblia diz que Deus não dormita, ou seja, Ele não dorme. Fala para o teu irmão assim: Deus não tem pálpebras. Ele não dorme, Ele não dormita, Ele não para. Ele está vendo todas as coisas, está investigando, está sabendo de tudo. E tudo que acontece debaixo do sol, Ele sabe. Esse Deus que tem olhos de fogo, está olhando para a tua vida, está olhando para a injustiça do mundo. E da mesma forma, nós vemos Ele observando tudo que Jacó passou. Trabalhou 14 anos para poder se casar. Eu nunca vi uma coisa dessa. Meu irmão, tem muitos. Quantos solteiros tem aqui? Levanta a mão. Será que você teria capacidade de trabalhar 14 anos para poder casar com uma pessoa? Quantos aqui teria essa coragem? Ixi, só 2, 1, 2. Então não ama. Porque se amasse... Faz quantos anos, irmão, amor, que eu trabalho para você? 33 anos que eu trabalho para essa mulher. Você pensa o quê? Pensa o quê? Que toda bênção vem depois de trabalho, de renúncia. É assim que é na natureza. O grão ele morre. O grão quando cai na terra ele morre. Ele explode e ele brota. O que é morrer, irmãos? É você entregar aquilo que você tem de bom. Quem está entendendo o que está sendo falado? Bom, irmãos, esse Labão aí, ele é a prefiguração de Satanás, que tenta aprisionar pessoas para receber a sua bênção. Mas a gente sabe que no caso de Jacó, era Deus trabalhando um processo para libertar ele de vários tipos de coisa. A síndrome de espertalhão que ele tinha. Síndrome daquele cara que tem uma inteligência privilegiada, acha que pode dar um passa-moleque em qualquer um. Então, nesse período de 14 anos, ele teve que aprender. Foi nesse período que ele falou: pô, eu pisei na bola com meu irmão. Nesses 14 anos, ele descobriu, falou: eu pisei na bola, nada a ver com o que eu fiz lá, eu vou voltar, eu vou pedir perdão para ele. Aí ele pega toda a família deles, todo mundo, os filhos, tudo, e vai encontrar com o seu irmão, que tinha prometido matá-lo. Ele estava jurado de morte do irmão, mas ele vai disposto mesmo, passa um tempo com Deus, tem um encontro com Deus no Vale do Jaboque, e implora para Deus abençoar ele. Ele fica discutindo com Deus, pedindo, até que, ele toma um tranco de um anjo lá,
Até hoje os judeus ele tem uma parte do músculo que eles não comem dos animais, por causa disso, que Jacó foi ferido, então eles têm uma lei lá deles lá. E aí ele encontra o irmão dele, ao contrário do irmão matar ele, o irmão vem, beija ele, abraça, ele leva presente para o irmão. Esse reencontro é muito lindo, um episódio lindo do Velho Testamento. E esses 14 anos, ele teve que lidar com Satanás, com o homem. Inclusive as próprias filhas falam assim, mas você trata a gente como um negócio, né, pai? Elas falaram bem assim. O Senhor trata a gente que nem você vendeu a gente. Você vendeu a gente e comeu tudo que você vendeu. Isso está em Gênesis 31:15. É isso mesmo? Perdão, 31:14. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: há ainda para nós parte da herança na casa do nosso pai? 15. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Tem gente, irmãos, que por causa de dinheiro tem colocado em risco a sua família. Tem gente que tem vendido a paz dos filhos. Vendido o bom relacionamento, porque o tempo que nós temos com nossos filhos é o tempo que nós temos para ensiná-los e para termos uma história para contar. Se tem uma coisa que eu não me arrependo, foi todo o dinheiro, todo o investimento que eu gastei, que eu poderia ter comprado uma casa muito antes do que eu comprei, mas eu fazia questão de sair de férias com meus filhos. Eu pegava o Corcel 2 do meu pai, todo ferrado, que tinham roubado o meu carro. Estava fazendo um trabalho na igreja e roubaram o meu carro. Aí eu perguntava pedia para o meu pai chiava demais, ele me emprestava o carro. E eu pegava e colocava na estrada aquele Corcel 2 velho. Polícia parava, porque ele era velho demais. Eu falava, ô seu polícia, estou com a minha família aqui, estou precisando tirar férias. Porque eu queria criar, irmãos, memórias, para que eles fossem adultos que tivessem uma memória boa. Esse era o tempo que a gente conversava, era nas férias que a gente resolvia muita coisa. Porque toda a família tem problema, que vão se acumulando, e nas férias nós tínhamos tempo de ficar olhando nos olhos um do outro, e falar, pai, ó, eu tenho uma coisa que não está me agradando, assim. E aí a gente conversava, a gente se acertava, se amava, ouvia João Alexandre, comia churrasco. E hoje nós temos memórias. Hoje meus filhos têm memórias, meus netos têm memórias, terão memórias porque os pais também aprenderam dessa forma. Então essas mulheres falam assim, disseram, você nos vendeu. É muito triste, viu, irmãos, um filho quando descobre que o pai e a mãe não se importaram nada, não se importaram com eles. Mas não existe nada de que o sangue de Jesus não nos cubra. Então, querido, se você levou até agora uma vida de impaciência, saiba que não é essa forma sábia de viver. Deus tem o melhor para a sua vida, tem reservado o melhor mesmo, de verdade. Em todas as áreas. Sonha, porque esses são, os sonhos é a linguagem de Deus. Deus, ele coloca pensamentos, projetos. Não se importe de ter projetos, mas tome cuidado com a desonestidade. Você não precisa mentir para conquistar as coisas. Você não precisa enganar. E se você não recebeu aquilo que você tinha certeza no tempo que você acha que você deveria ter recebido, saiba que não era o tempo. Ou que por pressa você atrasou o tempo. Aliás, irmãos, viver com pressa é uma maneira de demonstrar falta de
de fé. Porque, irmãos, deixa eu confessar uma coisa para os irmãos aqui, tem coisas que eu não entendo mesmo de Deus. E tem coisas que jamais eu vou entender. E tem coisas que eu vou entender só no porvir, e tem coisas que eu vou entender quando estiver mais velho. Porque tem coisas que agora eu entendo porque eu estou mais velho, que quando eu era jovem eu não entendia. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi agora, depois de velho, que com esposa, por exemplo, ganhar uma discussão é perder muitas vezes, nem sempre é ganhar. 99% das vezes. Muitas vezes vale mais a pena você falar assim, beleza, respeito essa forma de pensar, espero mudar e conservar a paz. Logicamente, coisas essenciais, não, né? Mas coisas que são bobagem. Então a gente aprende depois de velho. Tem coisas que eu nunca vou aprender. Por exemplo, eu acho que eu nunca vou saber por que Jesus fez esse plano de ter se transformado em homem, e tem se envolvido e continuar como ser humano e nos levar para a família dele. Ele não precisava, e como a gente também não existia, também a gente não precisava também, porque a gente não sabia. Ele resolveu se manifestar, criar um mundo visível, colocar olhos capazes biologicamente de observar as cores. Você não sei se sabia disso, que a maioria dos animais não tem percepção de cor, não consegue enxergar cores. A maioria dos animais tem um padrão bem pequeno de cores. Os seres humanos é o ser que mais tem padrão, que consegue mais enxergar as cores. Você sabia, eu te contei, né, da pavoa? Você sabia o que atrai o pavão? A pavoa. Que o pavão, ele abre aquele leque todo lindo, né, aquela coisa maravilhosa, né? E muita gente acha que a pavoa, ela fica atraída por aquela beleza toda. Não, querido. A pavoa, ela não enxerga, ela vê tudo cinza. Aquilo lá, só o olho humano é capaz de enxergar aquelas bolinhas. Aquilo lá não é pigmentação que tem na pena. Aquilo lá é refração, é ângulo de recebimento de luz. Ah, pastor, mas como que a pavoa fica atraída? Ela fica atraída pelo cantar do pavão. É o chaveco. Então ele canta e ela... E Deus deu essa visão para que nós víssemos a glória dele. E nos deu visão para nós glorificarmos. Eu não entendo por que ele inventou tudo isso. Ele podia não ter feito nada disso. Ele não precisava se entregar para morrer numa cruz, se tornar homem, porque Jesus, muita gente acha que ele sofreu só na cruz. Não, ele sofre desde a hora que ele foi concebido, querido. Quando ele foi concebido na barriga de Maria, começa toda uma perseguição, aquele casal entra num parafuso, entra num dilema terrível, e agora, como é que vai ficar? A Bíblia diz que José, fala assim, a Bíblia tem um texto assim, e José cogitou em abandoná-la. Ele cogitou fazer o quê, irmãos? Abandoná-la. Já desde o ventre, já sendo lançado em Cristo, rejeição. A ponto, ele cresce não, antes de crescer, antes de nascer, eles têm que fugir, tem que ir para Belém. Na hora que ele nasce, vem a perseguição de Herodes, aí ele é perseguido, eles vão para o Egito. Depois ele volta, vai para Nazaré. Quando ele começa o ministério, os próprios parentes próximos não aceitaram o ministério dele. A Bíblia diz que Jesus fez milagre em tudo quanto é lugar, menos em Nazaré. Então ele sofre, e depois, para terminar, cruz. Apanha muito antes, perde muito sangue. Toda essa história eu nunca vou entender. Eu acho que eu nunca vou entender. Eu só vou... O máximo que eu faço, Senhor, eu tenho consciência disso. E eu aceito na minha vida, jamais vou rejeitar isso. Eu aceito e farei tudo para sempre te adorar, te agradecer. Tem um salmo que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo,
e pôs os meus pés sobre uma rocha. Quantos precisam de paciência? Levanta a mão. Quantos aqui precisam aprender a esperar com sabedoria? Então, vem aqui à frente que eu vou orar por você.